Se você já tentou enraizar um galho que parecia seco, sem vida, ou se você já tentou plantar qualquer estaca e ela simplesmente murchou e morreu, se prepara. O que eu vou te ensinar hoje é tão poderoso e tão simples que quando você vir os resultados, vai parecer até mentira. Você vai parar de descartar galhos e vai começar a transformar qualquer galho seco, qualquer pedaço de madeira que você achava que não servia para nada, em uma árvore frutífera carregada. Eu vou mostrar o passo a passo completo aqui para você. Mas antes, deixa eu te mostrar o resultado absurdo de um método que faz a vida brotar de onde ninguém esperava. Dá uma olhada nessas raízes aqui. Elas estão explodindo de saúde. Isso aqui que você está vendo era um galho que muitos diriam que estava morto. Esse método funciona para mudas de todos os tipos: roseiras, bugainvílias, flores delicadas. Mas o segredo maior está nas frutíferas. Acerola, jabuticaba, limão, laranja, romã, pitanga, amora, figo, não importa qual frutífera você quer ter no seu quintal ou no seu vaso. Hoje você vai aprender o método exato usado por quem realmente entende de propagação, de uma maneira totalmente natural, extremamente barata e que é tão simples que qualquer iniciante consegue fazer. Tem um detalhe fundamental nesse processo, uma etapa específica que decide se o seu galho vai virar uma árvore ou se ele vai secar e virar lenha em poucos dias. Por isso, você precisa ficar comigo até o último segundo deste vídeo. Se você pular qualquer parte, você pode perder o detalhe que faz a raiz brotar. Fazendo o que eu vou te mostrar, eu duvido que você não aprenda de uma vez por todas como fazer mudas. Você vai parar de gastar fortunas em viveiros e floriculturas, comprando mudas que, muitas vezes, demoram anos para produzir. Você vai fazer suas próprias mudas em casa e elas já vão nascer com memória de produção. Hoje eu vou usar como exemplo principal um galho de uma frutífera que todo mundo ama, mas o método serve para todas, e o segredo começa na escolha. O ideal é você pegar um galho de uma árvore que já produz frutos doces e bonitos. Olha só esses galhos que eu selecionei. Eles parecem simples, mas têm o potencial de virar uma árvore completa em tempo recorde. Quando a gente escolhe o galho certo, a gente consegue uma produção muito mais rápida do que se fosse plantar pela semente. Pela semente demora anos. Pelo galho, você corta o caminho e já começa com uma planta adulta em corpo de muda. Vou usar também o exemplo da amora e do limão. São plantas que, se você fizer o passo a passo certinho, nem perdem o vigor. Elas enraizam com uma força que impressiona. E o melhor, de graça. Usando apenas materiais orgânicos e um método que respeita 3 estímulos naturais fundamentais: a regeneração celular, a cicatrização rápida e a proteção total do galho contra invasores até que a primeira raiz apareça. Mas calma, não vou entregar tudo de uma vez. Primeiro, você precisa entender o erro fatal. Por que a maioria das pessoas falha? A maioria das pessoas corta um galho, faz um buraco na terra, enfia o galho lá e reza. Mas a natureza não funciona só na base da sorte. Sem o estímulo correto para a produção de hormônios de enraizamento e, principalmente, sem uma barreira contra fungos e bactérias, o galho morre. Ele murcha porque não consegue beber água e apodrece porque os micro-organismos da terra atacam a ferida do corte. Mas hoje você vai aprender a criar uma blindagem e um motor de crescimento usando coisas que você provavelmente já tem na sua cozinha ou no seu quintal. O primeiro passo é a preparação do galho. Sempre que você cortar um galho da planta-mãe, você deve remover quase todas as folhas. Por que isso? Porque o galho não tem raiz ainda. Se ele tiver muitas folhas, ele vai tentar alimentar essas folhas e vai perder toda a água por transpiração. Ele vai gastar uma energia que ele não tem. Então, deixe apenas o mínimo, ou tire tudo se o galho estiver mais lenhoso. O foco total do galho precisa ser um só: fabricar raiz. Se ele tiver que sustentar folha ou fruto agora, ele vai morrer tentando. Agora, preste atenção na espessura. O ideal é que o galho tenha entre a espessura de um lápis e a espessura do seu dedo polegar. Galhos muito finos secam rápido demais. Galhos grossos demais demoram muito para reagir. Esse intervalo é o ponto ideal da produtividade. E agora vem o primeiro grande truque: o corte e a descamação. Você vai vir na base do galho e vai descascar cerca de 2 a 3 centímetros da ponta.
Você precisa tirar a casca marrom e aquela primeira camadinha verde, chegando na parte mais clara do galho. Por que fazemos isso? É nessa região, logo abaixo da casca, que as células de crescimento estão mais ativas. Quando a gente expõe essa área, a gente está dizendo para a planta: "Ei, aqui é o lugar de criar raízes." Isso aumenta drasticamente a superfície de contato com os nutrientes e com a umidade. Faça isso com calma, em todos os galhos que você pretende enraizar. Deixe a base limpinha, como se estivesse apontando um lápis, mas sem tirar o núcleo do galho. Eu já deixei alguns galhos preparados aqui para o nosso vídeo ser direto ao ponto. Note que a base está pronta e o topo está limpo. Agora, vamos para a química natural do processo. Pegue um recipiente, pode ser um copo simples, e coloque um pouco de água. Não precisa encher, é apenas o suficiente para cobrir a parte que a gente descascou. E aqui entra o nosso primeiro ingrediente secreto, a canela em pó. A canela é um dos maiores milagres da natureza para quem planta. Ela é um antifúngico e antibacteriano natural extremamente potente. Quando você mergulha um galho ferido na canela, você está selando aquela entrada contra qualquer doença. Eu uso até canela que já passou da validade. Não tem problema, as propriedades continuam lá. Coloque uma colher de sobremesa em 200 ml de água e misture bem. Agora, mergulhe seus galhos preparados nessa solução de água com canela. Deixe eles descansarem lá por cerca de 10 a 15 minutos. Esse tempo é crucial para que o galho absorva os compostos da canela e crie uma zona de proteção. Enquanto eles estão ali, a canela está agindo como um escudo invisível. Muita gente perde mudas porque o galho apodrece na base antes de soltar a raiz. Com a canela, esse risco praticamente desaparece. Mas só proteger não basta, a gente precisa de um combustível. E o melhor combustível do mundo para a planta se chama babosa, ou aloe vera. A babosa é rica em aucinas, que são hormônios naturais de crescimento. Além disso, ela é um hidratante espetacular. Sabe aquele gel transparente dentro da folha? Aquilo é ouro líquido para o enraizamento. O processo é simples. Pegue um pedaço da folha da babosa, corte ao meio e passe o seu galho, que já saiu da água com canela, diretamente dentro desse gel. Certifique-se de que a parte descascada ficou completamente lambuzada por esse gel da babosa. Isso vai criar uma câmara de hidratação e hormônios em volta da ferida do galho. É como se você estivesse dando um suplemento de alta performance para a planta. Agora vamos para o berço da sua nova árvore. Esqueça vasos caros por enquanto. Use copinhos plásticos descartáveis ou potes de iogurte. O segredo aqui é a drenagem. Fure muito bem o fundo do copinho. Se a água ficar parada, a raiz não respira e o galho morre. A terra precisa ser leve. Eu recomendo terra vegetal misturada com um pouquinho de areia ou substrato para mudas. Tem que ser uma terra que não vire um barro duro quando molha. Ela precisa ser fofinha. Coloque o galho no centro do copinho. Não precisa enterrar muito fundo. Uns 3 a 5 centímetros são suficientes. Dê uma apertadinha leve na terra ao redor do galho. Isso é muito importante. O galho não pode ficar dançando no buraquinho. Ele precisa estar firme, em contato direto com a terra, para que as células sintam a umidade e comecem a trabalhar. Se o galho ficar balançando com o vento ou com o toque, as micro-raízes que estão tentando sair vão quebrar e você vai perder a muda. E lembra daquela água com canela que sobrou? Não jogue fora. Use essa mesma água para fazer a primeira rega. Assim, você já transfere a proteção da canela para o solo onde a planta vai morar. Regue até que a água comece a sair pelos furinhos lá embaixo. Isso garante que não fiquem bolhas de ar lá dentro. A partir de agora, a regra de ouro é: umidade constante, mas sem encharcar. Onde deixar os seus copinhos? Esse é o erro de muitos. Nunca coloque uma estaca recém-plantada no sol direto. O sol vai cozinhar o galho antes dele ter raízes para beber água. Deixe em um lugar muito bem iluminado, perto de uma janela ou debaixo de uma árvore maior, onde pegue apenas claridade ou aquele solzinho bem fraquinho da manhã. O calor excessivo é inimigo do enraizamento inicial. Agora, tenha paciência. A natureza tem o tempo dela. Nos primeiros dias, parece que nada está acontecendo. O galho continua lá, imóvel. Mas por dentro, é uma verdadeira fábrica de vida.
Por volta do 20º dia, as primeiras calosidades começam a se formar na base. Entre 30 e 60 dias, as raízes reais começam a explorar o copinho. Uma vantagem de usar copinhos transparentes é que você consegue ver as raízes brancas aparecendo nas laterais sem precisar mexer na planta. Quando você notar que o copinho está ficando cheio de raízes e que começaram a brotar novas folhinhas verdes no topo, parabéns! Você acaba de criar uma vida. Eu gosto de esperar até os 90 dias para passar para um vaso definitivo ou para o chão. Nesse estágio, a muda já está forte, com um sistema radicular robusto e pronta para enfrentar o mundo. Você terá uma árvore que produzirá frutos muito antes de qualquer semente, porque ela já carrega a genética de uma planta adulta. Imagine só, daqui a pouco tempo, você colhendo limões, acerolas ou amoras de uma planta que você mesmo fabricou a partir de um galho que ia para o lixo. É gratificante demais. E você fez isso sem usar um único grama de veneno, sem hormônios sintéticos caros, apenas com o que a natureza nos deu. Se você chegou até aqui, é porque você realmente ama as plantas e quer transformar o seu espaço em um lugar mais verde e produtivo. Então, eu tenho um pedido para você. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo este vídeo. Eu adoro saber até onde esses segredos naturais estão chegando. E me conta também, qual é a primeira frutífera que você vai tentar enraizar com esse método? Avalie também o nosso conteúdo. Se essa dica abriu a sua mente, deixa uma nota de 0 a 10 nos comentários. O seu feedback é o que me faz continuar pesquisando e trazendo essas técnicas antigas e eficazes para vocês. Se esse vídeo te ajudou, ele pode ajudar um amigo ou um parente que também gosta de mexer na terra. Compartilha com eles. Vamos espalhar essa corrente de cultivo natural. Às vezes, um simples vídeo como este é o que falta para alguém começar o seu próprio pomar em casa. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não perde tempo. Clica no botão de se inscrever e ativa o sininho. Aqui no canal, a gente não traz apenas teoria. A gente traz o que funciona na prática, no dia a dia de quem põe a mão na massa. Toda semana tem segredos novos para você plantar melhor, gastar menos e colher muito mais. Se você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, dá uma olhada nos links que eu deixei aqui na descrição. Lá eu indico os melhores materiais e produtos que eu mesmo utilizo no meu cultivo diário, tudo testado e aprovado. Tem também um vídeo sugerido aparecendo agora na sua tela, que é um complemento perfeito para o que você aprendeu hoje. Clica nele e continua essa jornada verde comigo. Eu vou ficando por aqui, com a certeza de que em breve você terá mudas lindas espalhadas pela sua casa. Um beijo no seu coração, muito sucesso no seu cultivo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!